rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Supremo Pastor. Mais uma palavra aí dando um fundamento, né, para o nosso pastor supremo, que está acima de todos os outros, não anulando a existência dos pastores que nós conhecemos, né, mas tendo Deus como nosso supremo pastor. Vamos de outra palavra. Vamos fundamentar que aqui é Bíblia. Provérbios 27, versículo 23. Vamos de Bíblia. A Bíblia é bonita demais. Muito. Tá aqui. Provérbios 27, versículo 23 diz assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção ao seu rebanho. Esforcem-se. Deixa eu ver aqui outra. Para fechar, para não me alongar muito. Atos 20, o versículo 28. Só um minutinho. Tá aqui. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então tá aí. Versículos que fundamentam, sim, os pastores humanos, né? Os pastores que estão à nossa volta, pastores, pastoras, enfim. Não vou entrar nesse debate do pastoreio feminino, que já é uma outra questão. Mas, no dicionário, por exemplo, pastorear, ao pesquisar sobre pastorear, eu cheguei na palavra apacentar, né? A palavra apacentar, a mesma palavra que Jesus trouxe para Pedro, né? Quando ressuscitou e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não te ouvi, Gustavo. Repetir a frase que você disse. Qual? Pedro, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Isso. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. A palavra apacentar me levou a tradução em dicionário a conduzir. Conduzir me trouxe alguns significados. Ir junto, dar direção, acompanhar. E tudo isso compreendido na palavra, talvez em uma única palavra, cuidar. Pastoreio é cuidado. Pastoreio, basicamente, é o cuidado, né, que Deus tem conosco e que, de certa forma, Deus delegou, né, através da sua vontade para algumas pessoas. Por quê? Pastorear não é um cargo de chefe da igreja, nem um título de glória celestial, especial. Pastorear é um chamado de Deus. Chamado de Deus. Algo que Deus realmente separou ali para que aquela pessoa cuidasse de vidas. Esse é o propósito principal do pastoreio. Pastorear, apacentar, conduzir, ir junto, dar direção, acompanhar, cuidar. Pronto? Concluiu aí a sua fala? Essa parte, sim. Esse é interessante, né? Que as ovelhas, elas precisam, nós, ovelhas, elas precisam de cuidado, né? Dessa atenção, desse zelo, desse direcionamento, né, do pastor, agora falando dessa pessoa. E aí, muitas das vezes, a gente chega e não encontra isso. Muitas pessoas se queixam disso, né? Que não tem esse cuidado, que não tem essa atenção, que tem muitos pastores omissos, que dão atenção a uns e não a outros, e não a todo o rebanho. E aí começa a ter diferenciação, né, entre pastor e um membro da igreja. É tanto que o apóstolo Paulo vai falar de bispos, né? Que é considerado aí a questão de pastores que cuidam de pastores, ou seja,
os pastores também precisam ser pastoreados. Os pastores também são ovelhas. Quem é o pastor do pastor? Então, por isso, essa questão de importância, de privilégios, vamos falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho agora sobre privilégios, né? Sobre hierarquia, vamos dizer. E aí eu queria saber o seguinte, assim, a sua opinião, a sua posição a respeito disso. Um pastor, ele tem mais importância, ele deve ser melhor tratado na sua comunidade de fé, né? Por conta dele ser pastor? Ou todos devem ser tratados de igual para igual? O que é que você acha aí fundamentado na palavra? Na minha opinião, a minha posição é a seguinte, de acordo com a palavra, é que o pastor é uma ovelha como qualquer outra e deve ser tratado igual, sem diferenciação. Eu já ouvi dizer aí de congregações de igrejas que pastores têm um lugar melhor para se sentar, né? Tem uma prataria diferente, um copo diferente para comer, recebe um tratamento especial do que um outro membro. E aí? Pois é, os pastores deveriam recusar um tratamento especial, porque o tratamento especial dá a entender realmente que eles são mais especiais do que as demais pessoas, e eles não são. A cruz de Cristo nivelou todo mundo, não tem para onde correr. Todos somos pecadores e destituídos somos da glória de Deus, né? Todos pecamos e aquele que não peca é mentiroso. E todos é todos, não deu exceção para pastores, para bispos, para pastoras, para nada. Então, todos estamos nivelados pela cruz. A cruz, toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é suficiente. Tudo aponta para Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Então, nenhum ser humano... mas a Bíblia fala que você deve dar honra a quem merece honra. Honra é uma coisa. Idolatria é outra coisa. É muito diferente. Nós, às vezes, criticamos nossos irmãos na fé, católicos, por exemplo, porque, os santos, porque isso é idolatria, porque isso é não sei o quê, porque é aquele santo de barro, e a gente que muitas vezes adora santos de carne. Isso. Então tá aí uma situação. Essas cadeiras especiais, eu completamente discordo disso. Acredito que o entendimento pastoral deveria ser não aceitar isso, mas é aquela coisa, o ser humano ele é muito passível das vaidades. A Bíblia ensina, tudo é vaidade. Então, as vaidades são muito atrativas. Pense bem, Gustavo, vou te dar uma cadeira de honra, a sua cadeira vai ter uma cabeceira mais alta do que a de todo mundo. Você fica, nossa, eu tô por cima da carne seca, cara, eu tô top demais, eu tô no alto da unção, da glória, de tudo, de Deus, entendeu? E às vezes não tem nada a ver com Deus, porque a Bíblia diz que o maior deve servir a todos. Deve se diminuir cada vez mais. Que maravilha.